O espaço mais plural de Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 10 horas e 32 minutos, manhã de segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, e está no ar mais uma edição do nosso 2 em 1, essa maratona de conversa com os candidatos tanto a deputado estadual quanto federal por Foz do Iguaçu e nossa região. As sabatinas são realizadas aqui e também no Marco Zero, programas conjuntos produzidos pelos dois veículos de comunicação, Rádio Clube e Portal H2 Foz. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A nossa entrevistada de hoje é a candidata a deputada estadual Adriana de Alencar pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Comigo está nesse dia 12, o senhor Alexandre Palmar, e quase combinamos a camisa de novo. O senhor está com azul claro hoje. Semana passada inteira a gente combinou camisa aqui. Pois é, mas hoje eu tomei cuidado de perguntar para o pessoal da rádio qual era a tua camiseta, a cor da camiseta. E eu falei, não, vou diferente. Não, mas não tem problema a gente imitar as cores também. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube, bom dia aos ouvintes aqui do 2 em 1. Estamos aqui já com a nossa candidata a deputada estadual, Adriana de Alencar, pelo PDT. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Esse tempinho gostoso, né, Adriana? Segunda-feira com chuvinha. É. Tudo tranquilo. E, Moa, a gente tava brincando, né, quando o candidato a deputado federal pelo PDT, o Nelton, e ele quase que estreou na nossa maratona aqui que você falou. Sim. Ele veio no dia 12 e a Adriana também veio no dia 12, que é o número do PDT. Exatamente. Sim. Foi estudado, na verdade. Boas coincidências, né? Certo. Adriana, vamos dar início então ao nosso papo aqui? Vamos sim. Contando nossos 30 minutos, e a gente sempre abre a nossa conversa aqui pedindo para que os candidatos, as candidatas se apresentem. Então, quem é a Adriana de Alencar? Bem, eu sou uma profissional da comunicação. Eu sou formada em artes, mas atuo na comunicação há muito tempo. Sou filha de comunicador, de jornalista. Sou de Foz do Iguaçu. Estive por mais de 20 anos morando em Curitiba, vivendo lá. E retornei aí à cidade há 6 anos para ficar perto dos pais, né? Que agora fizeram a passagem, então já nos deixaram aí há um ano e pouquinho, os dois. E acabei me envolvendo aqui. Na verdade, eu vim para cá para ficar perto deles e já começar a atuar aí dentro da política, mas na parte de comunicação, né, no bastidor. Então foram algumas campanhas aí nesse período, tanto para a majoritária quanto para as proporcionais. E junto com isso, uma organização, o começo de uma organização junto com outras mulheres aí, na intenção da gente se envolver um pouco mais na política, né, e não só no bastidor. É muito comum encontrar mulheres na comunicação, em todas as áreas, é uma área onde elas são abundantes, né? E também no bastidor da política, mas na frente a gente entende, sabe, tem números que nos dizem que é muito diferente essa realidade, né? Então, eu acho que a necessidade de participar mais efetivamente, e aí a gente vê na política o caminho, né? O caminho natural para isso. Adriana, você, como você disse, você é da comunicação, é do mundo das artes, da cultura, né? Você tem um grande trabalho antes de ter ido para Curitiba, você realizou um trabalho aqui muito forte em Curitiba também, e agora na sua volta também, um pouco também com publicidade e marketing e tal. O que te startou para entrar no mundo da política? O gatilho ali, digamos. Eu acho que o gatilho ele é bem individual, né? Que é a gente encontrar mais significados para a própria vida, né? Então ele é individual mesmo. O que eu faço para significar melhor essa minha participação aí na vida, né? E em algum momento comecei a questionar minha atuação no design, porque eu trabalhei mais de 15 anos ali para a indústria, atuando com marketing dentro de grandes empresas, né? E aí, em algum momento, deixa eu te dizer que isso é bem importante, bem emblemático. Num determinado momento, eu estava dentro da indústria e me disseram que o setor de assistência técnica teria metas para bater. Ou seja, eu preciso vender peças de reposição, né? Quer dizer, lógico que eu já vinha com um certo descontentamento
de o que o meu trabalho significava. Uma situação econômica estável, mas faltando satisfação. Então, acho que essas coisas vão encaminhando a gente para uma atuação que seja um pouco mais política. E eu acho que o que vale ser dito somos todos seres e indivíduos políticos, né? A gente é político no nosso dia a dia, com as nossas escolhas. Então, eu venho tentando ser um indivíduo político mais coerente com o meu discurso já há algum tempo. É isso na minha forma de consumir, na maneira de destinar o meu lixo, né? Na maneira de tratar as diferenças, né? E aí eu achei que era o momento de colocar isso um pouco mais em prática. E o trabalhar para a campanha me deu um pouco desse entendimento de como funciona. E aí o envolvimento com outras mulheres que estão pensando, estudando, tentando praticar política também nos encorajou. Assim, eu digo nos encorajou porque essa decisão foi uma decisão coletiva, né, de um grupo de mulheres interessadas primeiro na questão alimentar, da segurança alimentar, mas como é que nós podemos transformar isso em ações políticas? Então é mais a política do fazer, da ação. E depois a política partidária passa a ser um caminho natural, eu acho. Não estava previsto, mas o convite veio e a gente coletivamente resolveu aceitar o desafio. Exatamente. Candidato, como uma pessoa ligada à área da comunicação, do marketing, a gente vai conhecendo um pouco da sociedade em todos os seus aspectos, né? Mas em termos de projeto, o que você pretende definir na Assembleia caso seja eleita? Tem alguma área especial que você quer atuar? Temos. A gente sabe que existem, primeiro a gente precisa fiscalizar, a gente também precisa propor projetos, né? Aí precisa de um pouco mais de maturidade para chegar nesse momento, mas a gente está estudando algumas coisas, eu vou tentar falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa é bandeira. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que nós estamos aqui, né? E eu diria que a primeira coisa é porque nós temos que estar aqui, porque a gente tem uma série de deficiências em políticas públicas para as mulheres. Estamos num momento onde as questões de gênero são de extrema importância, de extrema urgência, né? A gente vê mortes, a gente vê violência, a gente vê falta de igualdade na questão trabalhista, né? De remuneração e cargos. Então, são muitas questões que a gente precisa resolver. E aí, como é que nós vamos resolver ou colaborar com a resolução dessas questões se a gente tem 15% de mulheres no parlamento brasileiro, né? Nesse número tem 2% de mulheres negras, 2%. Como é que nós vamos fazer política pública para a mulher negra, que na escala é a mais vulnerável de todas, sem ter mulheres na política, principalmente no legislativo? Então, a primeira coisa é: estamos aqui porque precisamos estar, né? Porque a vida, o momento, a realidade nos convoca para estar aqui. Nós precisamos ocupar esses espaços. Precisamos ajudar a decidir políticas públicas para as mulheres. E aí a gente precisa falar de outras pautas que são urgentes, que eu acho que todos deveríamos falar, que é a questão da segurança alimentar. Cada um com a sua visão, com a sua perspectiva de mundo, precisa colocar isso como urgência. Nós que temos o que comer, precisamos falar disso e encontrar soluções. Então, para isso, a gente também quer apresentar algumas soluções possíveis, né? Primeiro, paliativos. O que é paliativo? Nós precisamos ter comida fácil, barata, acessível. Restaurantes populares, né? Dentro das universidades ou próximo também, que são os universitários, porque nós temos uma evasão enorme dos alunos com mais fragilidade socioeconômica por conta da falta de acesso ao alimento, transporte para fazer, ou seja, ele está numa universidade pública, mas não consegue se alimentar, não consegue se transportar, não consegue comprar livro, não consegue deixar de trabalhar, portanto, não consegue estudar, deixa a universidade. Aí temos os armazéns, que nós temos um modelo que já funciona, que é o Armazém da Família. A gente acha que isso tem que estar espalhado, porque além da gente deixar o alimento e outros produtos ali da cesta básica mais acessíveis, nós também podemos criar
um outro fluxo comercial dos pequenos agricultores, que hoje vivem basicamente, a agricultura familiar vive de vender para a esfera pública, né? Mas eles também passam dificuldades. A maioria se entende como agro, mas na verdade é pequeno agricultor familiar, né? Tem as dificuldades do pequeno agricultor familiar. Então, eu acho que essas seriam as nossas três propostas pilares, mais paliativas, assim, né? Lógico que depois tem educação alimentar, pensar, educação alimentar é fundamental, né? A gente falar de educação na escola, de nutrição, já para crianças, para merendeiros, para as merendeiras, para as professoras. E aí vamos desdobrando esses assuntos aí, que começam com paliativos, com questões emergenciais, que é resolver a questão da fome. A senhora citou um ponto importante. O Paraná é considerado um estado rico, é um estado produtor do agronegócio, mas tem essa situação de muitas pessoas passando fome no estado do Paraná, e a gente viu principalmente na pandemia que muitas das famílias eram as mulheres que estavam liderando isso. O que a senhora pretende falar com relação à mulher paranaense nesse momento? Olha, a gente coloca a mulher numa dianteira, né, de uma revolução possível. Até porque quem fez isso antes foi a ONU Mulher. Ela estabelece o Dia Internacional da Mulher de 2022 como uma urgência da gente colocar. Ela vê a mulher dessa forma, na dianteira de uma revolução, e nos vê como guardiãs da própria segurança planetária, por assim dizer, né? Porque elas estão à frente da segurança alimentar das suas famílias, mas também assumindo outras frentes que originalmente eram do homem, né? Então elas estão em todas as frentes, porém com uma fragilidade enorme, né? Porque elas estão num 1% da detenção das riquezas do planeta. Então a gente olhar números globais, aí depois tentar fazer um recorte local, nos ajuda a entender que isso se repete em todas as esferas. Paraná tem 250 mil pessoas em insegurança alimentar. E nós somos o segundo estado com menos insegurança alimentar do Brasil. Então, estamos bem sim, mas ainda temos 250 mil pessoas em condição de insegurança alimentar, né? O que mais que a gente pode dizer? Tem um dado interessante, a gente acho que é o estado que mais... Acho não, tenho certeza. Depois tem São Paulo e Rio Grande do Sul. Nós temos uma produção de orgânicos interessantíssima. Poderia ser uma alavanca econômica importantíssima para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar. No entanto, um monte de fatores fazem com que esse alimento seja inacessível, seja consumido por uma elite apenas. E nem nas escolas a gente tem, porque a escola tem uma lei que diz que precisa priorizar o alimento orgânico, a produção orgânica na merenda, mas não consegue comprar porque o produtor não tem para oferecer. E ele não tem para oferecer por quê? Porque a certificação é muito cara, ele precisa de assistência técnica que não existe, né? E porque aí o preço unitário fica nas alturas, porque a produção é pequena. Então é sistêmico o problema, né? Mas basicamente a gente precisa de vontade política. E precisa de uma visão de que isso é possível, né? Porque isso acaba ficando dentro de um escopo meio de utopia, assim, né? Adriana, você fez 2 apontamentos aqui, a questão da mulher e a questão da economia. Mas também na sua plataforma e no seu material de campanha, você tem feito uma relação que é de mulheres, novas economias e sustentabilidade. Que reflexão que você faz em torno desse tripé? Certo. É justamente isso. A gente começou a falar ali que a ONU nos coloca essa responsabilidade e muitos setores desses que envolvem as novas economias têm mulheres como protagonistas. Eu vou dar um exemplo regional para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Em Foz do Iguaçu, e isso se aplica também à nossa microrregião, tanto dos Lindeiros do Lago quanto do Parque Nacional do Iguaçu, onde temos uma condição socioeconômica, geopolítica semelhante, a gente tem, por exemplo, um corredor turístico que é feito de resorts, de hotéis de luxo, de atrações internacionais, de franquias, que atende um determinado segmento, né? Ou seja, famílias, negócios,
gente com alto poder aquisitivo. Se a gente se afastar 300, 400 metros dessa linha de prosperidade, a gente tem uma situação totalmente diferente, de pessoas que não têm emprego, que não têm renda e que não usufruem dessa riqueza que o turismo gera. Então, a nossa ideia é que a gente consiga construir uma alternativa, que não é mexer no que funciona, mas é agregar outros turismos possíveis, que são feitos, por exemplo, da agroecologia, né? Pequenas propriedades que fazem produtos alimentícios, compotas, artesanatos, né? Que fazem a produção orgânica e vendem ali também, né? Dentro de um circuito turismo de agroecologia, um circuito rural agroecológico. A gente entende que aqui falta pouco para a gente dizimar o que tem de proteção verde ali, né, nas chácaras que estão entre a Vancher, a rodovia e o Parque Nacional, mas ali ainda existe uma resistência, né, da agricultura familiar, que permanece ali, mesmo que várias vão sair dali, várias famílias vão sair dali com a passagem da perimetral, né, mas ainda existe ali. E inclusive numa audiência pública que tivemos, inclusive assim, por iniciativa de uma das nossas AMTs, que é uma das mulheres da Ação Trabalhista, nós tivemos uma audiência pública na Câmara sobre Segurança Alimentar, e esta demanda de não é urbanizar, mas de deixar melhor aquela área é da própria associação que representa a agricultura familiar de Foz, né? Então, isso nós ouvimos, é uma coisa que vem assim junto com o que nós pensamos e foi constatada ali na audiência pública sobre segurança alimentar. Ou seja, este modelo é um modelo que traz nele a economia verde, né? A economia circular não, mas a economia verde e a economia criativa, né? Que são modelos novos, sustentáveis, né? E com base nos objetivos de desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU, né? Ali nos 5 primeiros objetivos a gente encontra todos os nossos problemas e soluções e emergências. Então a gente tem que trabalhar sempre olhando para isso. Sim. Adriana, agora falando um pouco para além do campo das propostas, né, a gente pode retomar mais adiante, mas falando um pouco sobre a disputa da eleição em si. E também sobre a sua candidatura, né, um pouco mais sobre a sua candidatura. Essa é a primeira eleição que você disputa, né, a primeira vez que você sai candidata. E normalmente os candidatos que entram no mundo da política acabam se lançando candidato a vereador primeiro. Eu acho que meio que você já explicou o porquê de lançar a candidatura a estadual agora, mas eu queria que você falasse como foi a sua preparação, ou como tem sido a sua preparação, essa caminhada como candidata. Certo. Bem, isso é muito recente, né? Eu gostaria até de retomar alguma coisa que ficou faltando das nossas pautas ali, que é muito importante se eu não falar. Falamos um pouquinho, né, da diversidade, mas depois, se a gente tiver tempo de retomar, vai ser importante. Mas voltando à candidatura, sim, é uma novidade para mim. Isso não estava no meu plano. O meu plano é atuar no bastidor, né? Nós tínhamos uma candidata natural aqui que, por uma questão aí burocrática, documental, não conseguiu se desincompatibilizar a tempo. E acabamos entendendo em uma reunião ali com todas as mulheres da MT que seria importante a gente utilizar essa oportunidade para trazer luz para pautas, né? A nossa intenção é uma candidatura coletiva, né, para 2024. A candidatura coletiva é alguma coisa bastante de vanguarda ainda, as pessoas não entendem muito bem, mas ela traz muitas vantagens em relação à transparência, né? E não só a participação mais coletiva mesmo de um mandato, porque é muito comum a gente eleger alguém com o discurso de mandato coletivo, mas que na prática acaba não funcionando. E quando você faz uma candidatura coletiva, você é obrigada a realizar a praticar essa proposta, Sim. né? E o que a candidatura coletiva defende em relação ao respeito à diversidade?
Olha, tem questões diversas aí, é muito amplo para a gente falar agora, mas a gente tem questões ligadas à liberdade religiosa, que são muito importantes, né? A gente tem questões ligadas à questão racial, que são muito importantes, e as questões de gênero, que são muito importantes. Então, acho que isso daria uma outra conversa, né? Mas é uma prioridade absoluta que a mulher protagonize a luta pelas minorias dentro dos espaços políticos, né? Então, acho que eu convido daí vocês a conhecerem um pouquinho mais as nossas propostas. Aí também já entra um pouquinho da nossa conversa sobre as dobradinhas, que eu sei que se costuma perguntar aqui. Então, a gente explica um pouquinho melhor ali, a gente se respalda também com mais conhecimento, mais propriedade, para falar dessas questões de gênero quando a gente traz as propostas das nossas dobradas, sabe? Certo. Antes da gente entrar nas dobradinhas, queria falar especificamente sobre as candidaturas de Foz do Iguaçu a deputado estadual. A cidade tem 19 candidatas, né, para a Assembleia Legislativa. Como que você analisa esse tabuleiro, essa disputa? Olha, eu acho que sempre a gente tem muito mais opções do que precisaria, né? Isso eu acho que é resultado da forma que a gente constrói, né, a política partidária no Brasil, que eu acho que tende só a confundir o eleitor, sabe? Acho que se podíamos nos unir um pouquinho mais, escolher menos representatividades mais potentes, né? Mas essa também é uma conversa aí um pouco longa. A gente tende a ser eu tendo a ser um pouco crítica com essa escolha toda. Eu acho que não estamos todas e todos preparados para essas candidaturas, né? É muito complicado e a gente fica disputando voto e confunde o eleitor. Acho que o caminho da democracia ainda é longo para a gente aprimorar. Muito bem, para quem está ligando o rádio agora, estamos conversando com a Adriana de Alencar, ela é candidata a deputada estadual pelo PDT. Vamos falar agora desse momento do país, candidata, que está muito em voga essa polarização de um lado e de outro, mas o PDT tem uma tradição de sempre lançar candidatos à presidência, tanto que Ciro Gomes está ativo, está na disputa. E o que você pensa com relação a essa polarização e principalmente na defesa do Ciro Gomes? Eu acho que também é um resultado da falta de articulação da esquerda, né? Poderíamos ter um campo progressista muito mais forte se a esquerda fosse mais bem articulada, o quanto a direita demonstra ser hoje, né? Com a ascensão do bolsonarismo. E não só ascensão, mas permanência, né? A gente vê que os índices dele não oscilam muito de aprovação, de apoio, né? Então, eu acho que isso é resultado, essa polarização é um pouco resultado de não termos uma organização melhor no campo progressista. Não vejo problema em polarização. Polarização é uma coisa que acontece em muitos países, né? O problema é a gente levar aos extremos como é feito aqui. E isso é baseado um pouco no uso da ignorância da população, né, em determinados assuntos. E eu acho que isso realmente é perverso, o que acontece. Mas por que a gente acredita no Ciro? Porque, primeiro, porque o PDT acolhe essa possibilidade de termos o Ciro, não só o Ciro, mas o Ciro, a Desirê, né, ao Senado, Gumide, e a nossa candidata a vice, que é uma mulher negra, LGBT. Então, eu vejo uma coerência muito grande com os próprios princípios do PDT, que desde a sua fundação, por exemplo, já criou, junto com a sua fundação, a Ação da Mulher Trabalhista, né? É um partido que, desde o seu princípio, da sua criação, já defende questões que hoje são urgentes para a gente, mas que parecem ainda de vanguarda ou muito atuais, mas que existem há 40 anos no programa do PDT, né? Questão da defesa dos povos indígenas, da mulher, dos povos negros, né? E do meio ambiente. Então, eu acho que a coerência do plano de governo
do Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro, e aí o plano estadual que o Gomide apresenta, uma mulher no Senado, né, ao Senado, e aí o desdobramento isso para as políticas micro-regionais é o que nos faz defender e acreditar nessa candidatura do Ciro. Mesmo que o Ciro não consiga sair muito ali daquele percentual que ele tem, eu acho que é um nome que a gente precisa olhar. E no meu entendimento, acho que eles precisam se entender ali em cima, né, nas esquerdas, para que a gente consiga fazer uma frente mais eficiente diante dessa ameaça que significa o bolsonarismo, né? Muito bem, com relação ao Gomide aqui no Paraná, qual a sua defesa, o trabalho que ele vem fazendo como possível governador do estado, caso eleito? Olha, tem algumas coisas interessantes que para nós, fazem do Gomide o nosso candidato realmente. A primeira coisa é a questão de gênero na política, né? Ele é um dos únicos onde eu vejo uma proposta de paridade de gênero nos cargos comissionados nos 3 poderes. Isso está dentro do plano de um grupo que nós frequentamos, que é Mais Mulheres no Poder, que está pedindo a assinatura de todos os candidatos ao governo do estado para o comprometimento com essa carta de intenções que pede mais políticas públicas para as mulheres, uma secretaria especial no estado, está no plano de governo do Gomide, e para o atendimento à mulher, e essa paridade. Quando a gente resolver a questão da paridade nos cargos, a gente começa a realmente aplicar essa realidade, né? Transformar em realidade essa discussão. Adriana, o PDT lançou 34 candidatos e candidatas a deputado estadual. Quantos candidatos, ou quantos deputados estaduais o partido pretende eleger no Paraná, desses 34? E quantos votos, né? Quais são as suas chances de eleição? Como é que você vê essa disputa? E já aproveitando, emendando 2 perguntas em uma, que você falasse também nessa caminhada, né, da disputa pelo voto, das suas dobradinhas com os candidatos a deputado federal. Certo. Bem, primeiro acho que nós precisamos falar do Gora, que é o nosso deputado estadual que está muito alinhado com as nossas aspirações aqui, né? Não existe concorrência aí, a gente precisa do Gora reeleito. Inclusive, antes de estar candidata, era uma apoiadora assim, à disposição, né, do Gora aqui na nossa região, voluntária, né? Porque a gente entende a coerência do trabalho do Gora aí no decorrer do primeiro e que sai numa reeleição, né? E a gente entende também a força que ele alçou, assim, o status que ele alçou quando ele conseguiu ir para a 2ª colocação na disputa da Prefeitura de Curitiba. Então, precisamos do Gora reeleito, né? E aí, eu acredito que o PDT consegue, almeja, eleger 2 ou 3, né? Na melhor das hipóteses 3. O que já é muito importante, porque hoje a gente está sozinho, né? Temos pouca expressão lá dentro e precisamos. Se uma dessas candidaturas for feminina, que bom, né? A gente tem, já emendando, a gente tem, por exemplo, uma dobrada para falar da diversidade, que é com a Renata Borges, né? É uma mulher trans, né? Muito potente. E daí nós temos também uma dobrada com o Bruno Camargo, que é Foz do Iguaçu, mas é sudoeste também, ele é daqui, foi professor da Unila, né? É uma liderança local que pretende atuar em Foz, né? Retornar a Foz daqui a pouco. E aí a gente está falando de diversidade religiosa, dos povos de axé, e também estamos falando do movimento negro, muito importante. E aqui, localmente, nós temos o Nelton, que é o nosso parceiro aí de assuntos para o meio ambiente, novas economias, né? Eu acho que fica aí, são essas 3 dobradas, elas fecham direitinho aí com as nossas pautas, não interferem, né? Porque tem propostas para diferentes anseios e necessidades. Muito bem, candidata. Agora, com relação à TSE, a senhora não declarou patrimônio para a Justiça. Por quê? Exato.
porque eu não tenho patrimônio, eu só tenho, se a minha bicicleta, meus equipamentos eletrônicos fossem patrimônio, eu teria indicado. E também temos alguma coisa ali que foi da mãe, mas que está enfim, está numa transição ainda, né? Aí jurídica, então isso não conta. É por isso. A gente sempre faz essa pergunta para os candidatos, né? Sim. E a senhora recebeu R$15 mil do fundo eleitoral. Tem uma previsão de gastos? Terá uma outra fonte de renda para a sua campanha? Na verdade, a gente tem uma previsão de 30 mil, né? Nós recebemos uma primeira metade agora e uma segunda metade. E aí, nós também temos algum apoio que vem em forma de material, né? Das nossas dobradas. Então, aí a gente consegue pelo menos colocar um material com as nossas ideias na rua. E aí já vamos falar. Quando a gente fala de mais equidade na questão da mulher na política, a gente cai nessa questão dos recursos, né? Porque a gente tem isso em lei desde 97, mas só em 2012 a gente começou o TSE começou a fiscalizar a participação, né? Que é pelo menos 30% de mulheres na política, mas neste vácuo, nesse lapso de tempo, a gente não tinha sequer fiscalização. Então, era uma chuva de candidaturas laranja, né? O que não muda muito hoje, né? Por quê? Porque quem decide a destinação das verbas é o partido, né? Que é uma pessoa jurídica, como é que chama? Privada? Eu não lembro exatamente a terminologia, mas é de origem privada, é isso? Sim. Ou de natureza. Ou seja, tem autonomia para fazer a decisão política conforme os seus interesses eleitorais. Quem é que tem mais condição de ser eleito? Quem é que tem mandato? Essas pessoas são mais bem assistidas, mais bem apoiadas financeiramente. Então, a gente não tem a perspectiva de eleição, mas a gente tem a perspectiva de fazer uma pavimentação para 24 e de trazer luz para as pautas. É isso. Certo, Adriana. Chegamos à nossa reta final aqui e gostaria de abrir para ti para as considerações finais. Tem 1 minuto. Certo. As considerações finais são: vamos olhar para as candidaturas femininas, para as mulheres, né? É muito importante. E vamos fortalecer não só um discurso, mas uma participação maior da mulher da política. Então, mulheres, vamos olhar onde é que tem mulheres se organizando politicamente. Independente do seu viés ideológico ou de onde que campo você está, seja mais conservador ou mais progressista, vamos olhar para onde as mulheres estão se organizando e vamos participar mais da política. É só dessa maneira que a gente vai conseguir mudar essas realidades todas que a gente conseguiu expor um pouquinho aqui e que afetam tão diretamente as mulheres. Então, eu estou aqui para ser uma voz, né? E estou aqui também para ser uma perspectiva para 24 com outras mulheres que estão na mesma luta. Certo. Conversamos com Adriana de Alencar, candidata a deputada estadual pelo PDT. Adriana, mais uma vez, obrigado aqui pela conversa, pelas informações, né, pela entrevista. E desejamos aqui à Rádio Clube e Água das Foz sucesso para ti nessa caminhada, nessa estreia do mundo da disputa eleitoral. E, Moacir, mais uma vez cumprindo a nossa maratona aqui, a nossa jornada, odisseia, né, de entrevistas. Agradecemos a Adriana e amanhã temos uma nova entrevista, certo, Moacir? Exatamente. Adriana, muito sucesso na caminhada. Muito obrigada. Né? Não esmoreça, porque a caminhada é longa, a estrada é sinuosa, Sim. mas a gente precisa das novas lideranças. 11h06. E sim, meu caro Alexandre Palmar e ouvintes desta humilde emissora, amanhã o nosso candidato é Jorge Samek, vice-candidato a governador pelo estado do Paraná, pelo PT. Então amanhã, dia 13, Samek é aqui. Pois é, esse pessoal tá brincando com a numerologia, hein, Moacir? O pessoal tá antenado ali nos bastidores. Mas enfim, amanhã a gente volta com mais conversa política. Segue a programação da sua Rádio Clube. O 2 em 1 volta amanhã, dia 13. 2 em 1, o espaço